transa, 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 transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Então, bora juntos pro episódio, mas antes, como vocês já sabem, eu tenho que dar uma contextualizada aqui. A primeira é que o Vazante tem 2 formatos. Ops, falei errado. Na verdade, é aqui no Transa, que a gente tem 2 formatos. O primeiro é as temporadas, quando a gente investiga grandes temas, e o segundo são os vazantes, que são episódios mais livres de formatos e temas, onde a gente experimenta muitas coisas. E esse episódio é um vazante. Só que ele não é qualquer vazante. Ele é o último vazante desse ciclo. Não! Mas é o seguinte, no último episódio eu falei um pouquinho que o segundo ciclo dos vazantes falou muito sobre temas do contemporâneo, principalmente o impacto das redes sociais no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa percepção de si, do outro, de tudo. Por mais que a gente tenha falado de outros temas, esse foi um tema predominante que voltou em vários episódios de várias perspectivas diferentes, não foi? Então, é porque atualmente isso tem me incomodado muito, eu tenho ficado muito encafifada, incomodada e instigada por isso, assim, e por acreditar no poder do espanto. Eu acho que a gente tem que lembrar e se forçar às vezes, inclusive, a não deixar o espanto e o estranhamento se habituarem com algumas coisas. Porque eu acho que é o estranhamento que nos permite um distanciamento de perspectiva, para que a gente olhe para o caminho que a gente está tomando e pelo menos se instigue se é por aí mesmo, ou recalcule algumas rotas. Eu acho que o espanto, ele é uma ferramenta que a gente tem que nutrir constantemente, em tudo na vida, mas principalmente em relação a grandes movimentos sociais, do contemporâneo, porque a vida vai levando, a história vai acontecendo e muitas vezes a gente só vai junto. A gente é uma engrenagem dessa parada que tá ali e não para pra pensar. E eu acho que é o espanto que permite com que a gente possa se desviar. É o espanto que abre o outro caminho. São as figuras que se mantêm espantadas e curiosas que conseguem falar assim, galera, por aí não. Porque, por exemplo, eu acho que quando nasce uma criança numa família, o mais interessante é porque ela conduz todo mundo a olhar de novo algo pela primeira vez. Por mais que isso não seja possível mais. Mas a criança se espanta e se instiga tanto com tudo que está à volta dela que faz com que a gente olhe de novo também para coisas que a gente já esqueceu o frescor delas. Mas a criança faz com que isso se torne novo de novo. Tá, e o que isso tem a ver, né, com tudo que eu tô tentando dizer? Quando eu falei de inteligência artificial, eu falei que eu queria criar uma cápsula do tempo que conservasse esse momento do estranhamento antes que essa onda tome conta da gente. E eu acho que vários episódios do Vazante quiseram ser pequenas cápsulas ou vias de escape. Espaços para que a gente possa se reconectar com esses estranhamentos e olhar de novo pela primeira vez para essas coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia. Eu não sei se a gente consegue frear ou desviar, mas eu acho que esses pequenos momentos que a gente possa respirar e olhar de novo podem ter pequenos impactos, mesmo que invisíveis, na nossa lida com essa onda. É que eu acho que nessa levada, a grande manobra está sendo com o desejo e o processo químico do prazer que a gente consegue ter muito rápido. É o prazer que está mudando a nossa percepção, é o prazer que está mudando a nossa capacidade de atenção, é pelo prazer que a gente está mudando toda a nossa sensibilidade. Porque a gente está se tornando cada vez mais adictos ao prazer e cada vez mais intolerantes com o desconforto, com o limite, com o não poder, com a espera, com lidar com o ócio, com o nada, com várias coisas, com o ter que esperar carregar uma parada, sabe?
Tipo, eu lembro a história do Spotify teve muito a ver com isso, assim, tipo, uma das grandes inovações que o Spotify trouxe foi a busca demorar menos de um segundo. E a gente tá fazendo isso, todos os nossos desejos estão sendo muito atendidos. Aí funciona muito com isso, por exemplo. Como a gente consegue dar exatamente o que você quer. A gente mapeia inteiramente o seu desejo, a gente vai te entregar o que você quer, mesmo que você não saiba. A gente vai te mostrar a propaganda na hora certa que você vai ter mais acessibilidade para isso. A gente vai te conduzindo para que você tenha cada vez mais a sensação que seus desejos sejam atendidos. A gente vai te dar a imagem que você quer, a mulher que você quer, que fala do jeito que você gosta, para que com isso você consuma mais. E isso é o sonho concretizado do capitalismo. Finalmente chegamos aqui. O que sempre foi semeado agora está no seu auge. E eu acho que uma forma de desviar disso não é só conservar o espanto e a curiosidade, mas é também reaprender e reabrir espaço para o desconforto. E isso vai ser um pouco do que a gente vai investigar na terceira temporada. Junto com isso a gente vai falar de corpo, de limite, de muitas outras coisas. Eu fui uma gênia agora, tá? Porque eu falei o tema sem falar o tema. Porque vocês vão ter que esperar a terceira temporada pra entender do que eu vou pirar aqui. Então, voltando... Esse episódio é o último episódio do segundo ciclo dos Vazantes. A gente agora não vai ter mais episódio toda quarta-feira no YouTube e no Spotify, mas a gente vai ter toda quarta-feira no Instagram do Transa Podcast, _ Maria Trica, _ o Transa no Banheiro, que vão ser pequenas pílulas, relatos, pirações, enfim. Como se fosse uma reverberação dos episódios daqui. E no ano que vem a gente volta com a terceira temporada prontinha, investigando esse tema e muitas outras coisas. Para fechar esse segundo ciclo, eu vou retomar algo que a gente fez no primeiro ciclo do Vazante. Porque no último episódio do primeiro ciclo, a gente leu o livro Sociedade do Cansaço. E hoje, a gente vai ler trechos do texto que origina esse livro. Origina? Não sei se falei certo isso não. Foda-se. Esse episódio vai ser uma aventura. No episódio de hoje, a gente vai olhar para esse show, esse dramalhão, esse espetáculo da contemporaneidade, a partir de trechos do livro A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, o que me leva pro título do episódio. Será que o espetáculo somos nós? Mas antes de começar a ler, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Guy Debord é um escritor situacionista francês. Se você não sabe, o movimento situacionista é um movimento político-artístico muito importante nos anos 60. Eu admiro muito essa galera, que foi junto com uma galera da Bauhaus, que é uma faculdade foda também, e outros movimentos vanguardistas da época, que tentavam repensar a arte, a política, a performance, a estrutura dos espaços e como todas essas coisas se atravessavam. Então fala de urbanismo, fala de arte, fala de muita coisa. Eu acho muito foda, principalmente porque era muito multidisciplinar, assim. Então juntava, tipo, conceitos de engenharia, de arquitetura, de construção de cidade, coisas às vezes super cabeçudas, matemáticas, com tipo piras poéticas e a presença do corpo no espaço e como isso reverberava. Era uma galera bem cabeça, bem legal. Para os situacionistas, a arte ela tinha que ser um elemento, parte da construção do cotidiano, da cidade e da vida comum. Para eles, a arte e todas as coisas eram revolucionárias ou então elas não eram nada. As teorias situacionistas foram muito importantes para o pensamento do urbanismo, por exemplo, até porque eles entendiam a arte como um elemento de pensar a ordem e estrutura espacial e social. Eu acho, inclusive, que eu gosto muito dessa galera por causa disso, assim, porque é uma galera que a arte, ela tem um efeito prático no mundo, assim, sabe? Tipo, ela é um processo de condução das coisas. Eu acho sempre muito interessante quando a gente pensa a arte num lugar de expansão, assim, sabe? A galera coloca a arte sempre num lugar como se fosse muito alheio às coisas. Eu não acho que é. Eu acho que a arte, ela permeia tudo. Ela é um processo tão essencial como nutrição, assim. É tão fundamental como cagar, gente. É tipo, é uma parte do corpo, assim, que tá ali conduzindo tudo e que ela tem que estar conduzindo tudo. Ela tem que estar perto, ela tem que agir, ela tem que atravessar o corpo. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal quando a galera fala que a arte não faz sentido de nada, né? Não tem propósito, não serve a nada. Mas esse nada é o que serve ao todo também, né? Enfim, voltando.
Essa galera, né, dos situacionistas fazia umas paradas super fodas, assim. Eles, por exemplo, tiveram uma teoria da geografia afetiva, que eles piravam na ideia do desvio, a imagem do flaner, que é essa figura observadora, caminhante. Eles pensavam também, tipo, numa cidade, não pela funcionalidade dela, mas numa cartografia afetiva. Então, a cidade não é o que funciona, ela é os afetos que te guiam a ela, assim, sabe? Então, eu acho muito louco filosofia, assim, porque a gente lida com filosofia como se fosse uma coisa que não serve pra muita coisa, né? Então a galera vai fazer faculdade de filosofia e a gente fala assim, ô dó. E é foda, porque é muito doida a faculdade de filosofia, pelo menos as matérias que eu peguei eu achava do caralho. Mas o que eu acho muito interessante é que a filosofia, ela é uma grande ferramenta de premonição das coisas. Ela... é isso, ela prevê mesmo, assim, ela tem essa capacidade, tanto que esses textos são muito antigos, igual o Walter Benjamin, assim, quando ele fala, né, da coisa da aura e tal, é coisas muito antigas, mas toda vez que eu leio eu falo assim, gente, esse povo é aqui, é Gen Z falando, entendeu? Porque é muito premonitório mesmo, assim, é muito interessante a capacidade da filosofia nesse sentido. Mas esse episódio vai ser uma loucura, então eu não vou me estender muito nisso, não. Inclusive, comenta no episódio, no YouTube, no Spotify ou nos posts do Instagram, se vocês gostariam de escutar mais sobre isso, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Mas voltando, entre muitas outras coisas, o autor Guy Debord é um pensador, filósofo, sociólogo super importante para esse debate social contemporâneo. Inclusive, ele vai ter um diálogo muito forte com Walter Benjamin e essa galera que, querendo ou não, eu acho que eles são grandes bases para pensar tudo isso que a gente já está vivendo, principalmente a interseção das mídias na sociedade. Então, para ler esse texto, eu já tenho aquela mania de adaptar muito, de entrar muito no texto para conseguir fazer com que ele seja mais interessante de estar aqui. E tem uma coisa também, a academia tem um hábito hediondo de cafona, que eles só falam para eles mesmos. Geralmente os textos acadêmicos são extremamente complicados e que, assim, na boa, ninguém dá conta, assim. E é meio redundante, é uma grande masturbação mental para si mesmo, assim. E o que é ruim, porque a gente acaba se distanciando muito desses textos, assim, a gente acaba tendo uma certa aversão e uma certa dificuldade mesmo, assim, são textos às vezes com muitas barreiras. E aqui no Transa, a gente é ótimo pra cagar pra isso. Então, eu vou ler trechos, a gente vai lendo isso juntos, meio solto, e eu vou ler e ir dando pitaco ao vivo, então vai ser um trem meio freestyle. Tenham paciência, mas bora juntos, porque é aquela coisa, toda vez que tem leitura aqui no Transa eu falo isso, não desiste, persiste comigo, porque por mais que abra, quebre, confunda, em algum momento, quando você menos perceber, a coisa ela se encaixa e faz sentido. Então começa isso, a louça, a sua corrida, o que você estiver fazendo. E de repente, a gente chega. E sem dúvida, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. O que é sagrado para ele não é senão a ilusão. O que é profano mesmo é a verdade. Ou melhor, o sagrado cresce a seus olhos à medida que decresce a verdade e que a ilusão aumenta. De modo que para ele, o cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado. Feuerbach, eu não sei falar esse nome, prefácio à segunda edição da Essência do Cristianismo. É preciso ler esse livro, considerando que ele foi deliberadamente escrito na intenção de se opor à sociedade espetacular. Nunca é demais dizê-lo. 30 de junho de 1992, Guy Debord, o autor desse livro. Isso era uma reedição desse livro que aí ele faz esse comentário. Só mais uma coisinha antes a gente começar o livro mesmo. Esse livro se organiza em tópicos e eu dei uma mexidinha em absolutamente tudo. Na ordem, nas palavras, enfim. Vocês já sabem, eu atravesso as leituras para que elas possam transar melhor aqui também. Então eu vou lendo e comentando, conforme eu vou sentindo a necessidade a partir desses tópicos. Tópico 1. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido se afastou numa representação. Para começar,
é que eu acho importante dizer de onde esse autor fala. Porque para além de toda aquela coisa que eu falei no início, dos situacionistas, né, desses movimentos artísticos, a gente está falando também de teóricos que estão olhando para possíveis consequências desse mundo midiático. E também porque era quando o capitalismo avançado estava no início do seu auge. Eu lembro muito quando eu fui ler A Áurea, do Walter Benjamin, que é muito importante para tudo que a gente vai estar falando aqui, na verdade, para vários episódios. Eu tenho muita vontade de ler esse texto um dia ainda. Isso vai acontecer. Mas é porque o Benjamin, com esse texto, quando ele vai falar que a reprodutibilidade, que o fato de a gente conseguir reproduzir imagens, tira a áurea delas, tira a grande essência da coisa. É como se você pudesse fazer um clone, é tipo a novela O Clone. Se você pudesse clonar várias pessoas, você tira ali uma essência da primeira pessoa. E isso acontece com a obra de arte. A gente vê a Mona Lisa numa tela de computador, replicada, é uma foto de uma foto de uma foto, republicada e repostada 1000 vezes, que não sei o quê, no meio do Wikipedia e tal. E aí você se desloca muito da áurea da coisa. Ver a Mona Lisa pelo computador, pelo celular, pelo vídeo do TikTok, nunca vai se comparar a ver a Mona Lisa frente a frente. E na época que a gente começou a conseguir reproduzir imagens, né, a fotografia, aí depois a impressão, televisão, até chegar nas redes sociais hoje em dia, a gente tem ali um deslocamento muito grande. E o fato de a gente conseguir reproduzir a ideia, né, de você poder reproduzir a Mona Lisa numa blusa, numa capa de iPhone, não sei o quê, faz com que coloque em questão o que é uma imagem, o que é o poder dela, onde está a força dela. Ela tá nessas reproduções também? Como é que é? E aí o Benjamin vai falar que quebra a áurea, né? Você vê um concerto, você vê um teatro, não é a mesma coisa que você vê um vídeo disso. Enfim, só que nessa época ainda não tinha redes sociais, ainda não tinha inteligência artificial. Por isso que eu às vezes trago esses outros textos, assim. Eu acho muito importante a gente voltar nesses assuntos, porque agora a gente também lida um pouco com isso. Qual é a diferença entre uma imagem produzida por uma inteligência artificial e uma imagem de verdade? Ou um texto? Quais são essas diferenças, ainda mais que estão cada vez mais próximos? A gente não sabe diferenciar tanto uma imagem que é produzida por uma IA e uma imagem que é produzida por uma pessoa de verdade. Tem diferença? Qual? Tópico 2. As imagens que se desligaram de cada aspecto da vida fundem-se num curso comum, onde a unidade dessa vida já não pode ser reestabelecida. A realidade, considerada parcialmente, desdobra-se na sua própria unidade geral, enquanto pseudo-mundo à parte, objeto de exclusiva contemplação. A especialização das imagens do mundo encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada, onde o mentiroso mentiu a si próprio. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. E aqui eu acho importante lembrar de onde a gente escuta isso. Como eu falei, essa galera estava muito influenciada por essa ideia de áurea do Benjamin, começando a perceber o poder das imagens e de como a gente começa a esquecer das imagens que são uma réplica. Como que ela começa a se inserir na vida do cotidiano, a dividir ela, como essa ideia de áurea vai ficando cada vez mais distante. Eles estavam começando a entender a possibilidade disso, que as imagens vão se dividindo em pequenas partículas que vão contaminando e tomando o lugar de todas as outras coisas. Que o real vai se insignificando. Desde o gesto mais pequeno e cotidiano, como uma selfie ou uma figurinha na conversa do WhatsApp, até ocupar lugares maiores, como eventos, espetáculos, como quando a gente está assistindo uma coisa ou vivendo alguma coisa muito interessante, a gente liga a câmera e todo mundo liga a câmera e começa a filmar a mesma coisa. E para quê, né? Para onde vão essas imagens? O que a gente faz com elas? Qual que é a relevância de fato delas? Parece às vezes que é um gesto, né? Um movimento autônomo desse não vivo, assim. Às vezes a gente liga a câmera quase que pra gente poder lembrar de uma coisa que a gente vai esquecer e se perder em 1 milhão de imagens que a gente tem. Ou quando a gente tira 500 fotos da mesma coisa. Então é isso, tá todo mundo filmando o mesmo show. Me manda essa imagem, então, né? Pra que eu tenho que filmar também? Por que a gente faz isso? A gente nem pensa mais sobre isso, né? Ou então, quando a gente prefere um sexo por mensagem, ou ficar alimentando 1000 flertes nas redes sociais, Tinder, sei lá o que vocês usam, em vez de um date de verdade, em vez de uma relação ali. Ou então, né? Todas essas coisas.
é que, na verdade, a gente está muito cansado e com muita preguiça de sair de casa ou de prestar atenção ou de lidar com pequenos desconfortos de socialização, por exemplo. E aí é engraçado, assim, que a gente tem que entender de onde que a gente escuta. Porque o mais difícil desse texto, eu acho que nem vai ser esses vícios chatos acadêmicos, assim, mas o fato de que a gente já esqueceu de onde que a gente escuta. Porque essas imagens, como o Benjamin ou o Debord mesmo previram, realmente já tomaram o lugar do real. E a gente já está lendo tudo isso embebido desse movimento autônomo do não vivo, assim. Então, o mais difícil é porque eles estão falando da gente. Só que a gente não está percebendo. Só que antes de passar para frente, eu vou voltar para trás, que a ideia vai se abrir mais agora. Vamos lá. Voltando. Tópico 2. As imagens que se desligaram de cada aspecto da vida fundem-se num curso comum, onde a unidade dessa vida já não pode ser reestabelecida. A realidade, considerada parcialmente, desdobra-se na sua própria unidade geral, enquanto um pseudo-mundo, à parte, um objeto de exclusiva contemplação. A especialização das imagens do mundo encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada, onde o mentiroso mentiu a si próprio. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. Tópico 3. O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como um instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo próprio fato desse setor ser separado, ele é o lugar do olhar iludido, da falsa consciência. E a unificação que realiza não é outra coisa senão uma linguagem oficial da separação generalizada. Calma que isso vai fazer sentido daqui a pouco. Tópico 4. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Pá! Lapada na cara. Eu acho que para ilustrar aqui, a gente pode citar 2 imagens que com toda certeza fazem parte do seu cotidiano. Quando você usa uma figurinha de WhatsApp ao invés de dizer o que você realmente quer dizer, e que talvez você nem saiba o que é. E aquele post de meme que você envia para continuar nutrindo as suas relações de amizade ou do que quer que sejam. Tópico 6. O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um suplemento ao mundo real, a sua decoração readicionada. É o coração da irrealidade da sociedade real, sob todas as formas particulares. Informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos. O espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e o seu corolário é o consumo. Forma e conteúdo do espetáculo são, identicamente, a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente dessa justificação, enquanto uma ocupação da parte principal do tempo vivido fora da produção moderna. Eu acho que esse tópico aqui mistura muito com o tópico 3, porque ele está falando que essa coisa do espetáculo que a gente está falando, ela não é uma coisa deslocada. Pelo contrário, ela está em tudo, ela é impregnada em tudo. Ela é a estrutura da casa, o chão onde a casa está construindo, toda a decoração da casa, toda a funcionalidade dos cômodos da casa, é as pessoas que vivem lá e a forma com que elas vivem. Entende? Por isso que o espetáculo é um sistema tão perfeito. E ele está falando do espetáculo também como o sistema capitalista, assim. Vocês lembram do episódio da Sociedade do Cansaço, que a gente também falou sobre isso? Que a gente vai ser fruto dos meios de comunicação e do modo de produção?
Assim, sei lá, vamos pensar nesse choque de épocas, assim, né? Só pra gente entender como que isso tem um impacto. Imagina um mundo que toda iluminação artificial é a luz de velas. Quando você entra numa igreja hiper escura, só com velas, e vê uma pintura também muito escura, mas com uma parte muito dourada, tipo aquelas imagens sagradas bizantinas, o seu impacto de ver ela é absurdo, porque ela é um farol naquele lugar escuro. É realmente a entrada do sagrado ali. E é muito diferente de você ver isso num museu com 1000 luzes brancas, 1000 pessoas, turistas tirando foto, falando que não sei o que, fone de ouvido dublando, explicando a importância da arte bizantina, que não sei o que, com um ambiente super claro. A gente não acessa aquela experiência da mesma forma mais. Agora, congela essa imagem e abre uma outra aba e coloca lado a lado. Compara isso com a gente, com 1 trilhão de informações verdadeiras e falsas sendo bombardeadas o tempo todo, com muita luz na tela, no celular, no seu pulso, ao redor de você, nas publicidades. Tem muita luz, muito ruído, muito som, muita gente, muita coisa, muita informação o tempo todo. Um cenário completamente, incansavelmente estimulante, com 1000 interações, com apenas um toque sem nem precisar de toque. Como é que é a sensibilidade dessa pessoa? Qual que é a sensação dela ou a presença dela perante a uma obra de arte, a um teatro, a um filme? Quanto tempo ela suporta ficar olhando a mesma imagem, a mesma pessoa, a mesma ideia? A gente hoje em dia não tolera nenhum reel de 1 minuto, galera. E as novelinhas de 2 minutos do TikTok vão virar o nosso novo Netflix, a nossa nova novela. Tópico 8. Não se pode opor abstratamente o espetáculo e a atividade social efetiva. Esse desdobramento está, ele próprio, desdobrado. O espetáculo que inverte o real é efetivamente produzido. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo e retorna a si própria a ordem espetacular, dando-lhe uma adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos 2 lados. Cada noção, assim fixada, não tem por fundamento senão a sua passagem ao oposto. A realidade surge no espetáculo. E o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente. Vocês sacaram? O espetáculo somos nós. Por isso o título. Assim, a gente não só consome esse espetáculo ou entende ele como real. A gente reforça essa realidade e se funde completamente a ela. O nosso dia, o nosso bom dia com um cafezinho e Deus, o nosso show filmado e publicado nos stories, as nossas 1000 fotos da mesma coisa. A gente produz o espetáculo o tempo todo. A gente, inclusive, se introduz nele e se mapeia, a gente facilita esse processo. O produto somos nós. E a gente mesmo fala o que a gente quer, o que a gente deseja, como e quando a gente consome. Os algoritmos hoje em dia ajudam isso, aí vai ajudar ainda mais a mapear. Mas a gente mesmo, de bom grado, mostra isso. Quando você compra uma blusa da Shein ou quando você compra uma blusa da artesã dos monges budistas feito com material vegano, que não sei o que, não sei o que lá, você está dizendo o que você é. Quando você fala o que você gosta e o que você não gosta, com o que você se identifica, essa necessidade e urgência de categorização o tempo todo de tudo. Mas a gente tem que olhar também para outras identificações e para essas também, e o efeito delas, o que elas dizem, o que elas conduzem. Porque, pensa comigo, é muito mais fácil eu fazer você comprar uma coisa que você quer ou que você acha que você quer, que você se identifica, que vai reforçar aquilo que você é, que você acredita que é, que você diz que é. É muito mais fácil. Eu lembro a primeira vez que eu estava vendo Netflix e aí apareceu assim, filmes com mulheres fortes. Eu falei assim, filhos da puta. Eu ali no meu auge do feminismo, sabe? Olhando aquilo ali e falando assim, entenderam, né? Ou então, se eles não vão vender mais comédia romântica ou filmes para mulheres, eles vão falar filmes com mulheres fortes, para mulheres fortes.
Enfim, todas as pautas ali, todas essas identificações têm um papel sim, mas elas também estão inseridas numa lógica predominante capitalista. E quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando da gente entender aonde a gente está imerso e sendo conduzido e conduzindo junto de bom grado, percebendo ou não. Tópico 9. No mundo realmente invertido, a verdade é um momento que é falso. O meu comentário vai ser a risadinha. Tópico 10. O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são as aparências dessa aparência organizada socialmente, que deve, ela própria, ser reconhecida na sua verdade geral. Considerando segundo os seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, isso é, social, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo descobre-o como a negação visível da vida, como uma negação da vida que se tornou visível. Tópico 14. A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é fortuitamente ou superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente espetaculosa. No espetáculo, a imagem da economia reinante, o fim não é nada. O desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si próprio. Ou seja, o algoritmo tá cagando pro seu conteúdo, pro curso que você tá vendendo, se o que você fala é ou não real, se você tá mais pra direita ou pra esquerda, enfim. Ou se o seu conteúdo é de fato relevante. A roda só precisa continuar girando. Tópico 16. O espetáculo submete a si os homens vivos, na medida em que a economia já o submeteu totalmente. Ele não é nada mais do que a economia desenvolvendo-se para si própria. É o reflexo fiel da produção das coisas e a objetificação infiel dos produtores. Aqui volta um pouco daquilo que a gente estava falando, sobre o capitalismo ser o contexto que a gente está inserido e que, no caso, está ali se retroalimentando o tempo todo. Tópico 17. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou, na definição de toda a realização humana, a uma evidente degradação do ser em ter. A fase presente da ocupação total da vida social, pelos resultados acumulados da economia, conduz a um desligar generalizado do ter em parecer, de que todo ter efetivo deve tirar o seu prestígio imediato e a sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual se tornou social, diretamente dependente do poderio social por ele moldada. Somente nisto em que ela não é, lhe é permitido aparecer. A gente está falando da rede social em estado bruto, nesse trecho aqui. Principalmente na parte que ele fala que a realidade individual se tornou social. A gente vive isso, né? A gente precisa postar para existir. Isso é até uma coisa muito quase démodé já, né? Parece um discurso que tá um pouquinho antiquado, que era mais pro início da rede social. Mas ainda assim tem uma verdade ali, né? Porque cada vez mais esse ter em ser já não é só mais o consumo de um objeto específico. Pensa comigo, né? Antes você comprava uma bota, uma calça, um bichinho, sei lá, que ia dizer de você. Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, seja comprando uma coisa que você vai vestir, uma coisa que você vai comer, uma ideia que você vai reproduzir, tudo isso tá te conectando com símbolos. Galera da semiótica agora, prepara pra infartar, porque eu vou misturar tudo e falar tudo errado. É porque eu já estudei, gente, mas eu até hoje confundo. Mas tudo aquilo ali é um código. É uma coisa que vai estar dizendo de outras coisas. Das suas escolhas, do que você acredita que você é. Só que o curioso é que, na verdade, vai estar dizendo a forma que você consome, e a forma que você consome diz da forma que você é. Percebe? Só que isso vai se tornando cada vez mais sublimado. Lembra da aula de biologia? Acho que é biologia, né? Quando a gente vai estudar o estado das coisas e tem os estados que passam, né? Então, por exemplo, do estado líquido para o gasoso tem uma sublimação.
E aí é quando você pega uma matéria líquida e aquilo ali vira ar. Na verdade, sublimação é a transformação do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então a metáfora ainda funciona. Espero que entendam, a trica é de humanas. Né? Então fica mais disperso. Uma das características do ar é que ele se expande, ocupa o espaço onde ele está, ele vai se diluindo. Mas pensa, né? Uma coisa era antes você comprar uma bolsa e aquilo ali ia estar dizendo códigos de você, da sua condição financeira, do seu estilo, de se você é a favor ou não de uma coisa ou outra, né? O que você acredita, não. Mas agora já é tudo gás. Porque agora é o que você assiste, é a estética que você se atrela, é a bolha que o seu algoritmo conduz. Então, o produto consumido em si, ele é uma das partes, mas talvez é até a menos importante, porque a gente está ali lidando mais com esses códigos que eles vão estar em pequenos gestos do comportamento desse lugar social, inclusive da nossa individualidade que a gente vai colocando ali. E ela agora perde o que é íntimo e o que é público. Porque a coisa se funde e a gente também, assim como a nossa identidade e todas as outras coisas, se dispersam e viram gás. Tópico 18. Lá, onde o mundo real se converte em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais. E motivações eficientes de um comportamento hipnótico. É o que a gente acabou de falar. O espetáculo como tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível. Encontra, normalmente, na visão, o sentido humano privilegiado que noutras épocas foi o tato, o sentido mais abstrato e o mais mistificável. Corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. A gente se tornou Mas o espetáculo não é identificável ao simples olhar, mesmo quando combinado com o ouvido. Ele é o que escapa à atividade dos homens, a reconsideração e a correção da sua obra. É o contrário do diálogo. Em toda parte onde há representação independente, o espetáculo reconstitui-se. Uma imagem interessante para pensar aqui também é o movimento punk. Porque quando surgiu, né, o movimento punk era um movimento completamente contracultural, contracapitalista, anarquista, barará. E aí tinha aquela coisa de faça você mesmo, faça suas zines, faça seu CD, faça sua blusa, e faz tudo, e seu cabelo, e que não sei o quê, contra tudo, né, do consumismo, que não sei o quê. E aí hoje em dia a gente vê matérias como, por exemplo, o punk é a próxima tendência de 2026, ou a blusa da C&A, da Renner, da Zara, feita como se fosse feita por você mesmo, com alfinetes e rasgos, escrito "o punk ainda vive", sabe? Anarquia até o fim. É disso que a gente está falando. O espetáculo é tão perfeito que a sua fuga, mais cedo ou mais tarde, se torna produto. Esse gás se dispersa e se reintegra diversas vezes. Me lembra um pouco aqueles supervilões que vão ficando cada vez mais fortes. E cada vez que você bate nele, ele vai, pega sua força, seu superpoder e se torna dele, sabe? O espetáculo é isso. Engraçado, porque me lembrou o último filme da Marvel, dos Novos Vingadores, que o vilão é basicamente isso, assim. Inclusive, no final do filme, tem uma crítica no Instagram lá que eu falo sobre esse filme e fala isso, assim, tipo, o final eles dão uma sacada disso também da mídia, assim. Interessante. Mas lembrando que é um filme da Marvel. Blusa punk da C&A. Tópico 61. Como vedete, o agente do espetáculo levado à cena é o oposto do indivíduo, é o inimigo do indivíduo. Nele mesmo tão evidentemente como nos outros, aparecendo no espetáculo como um modelo de identificação. Ele renunciou a toda qualidade autônoma para identificar-se com a lei geral de obediência ao desenrolar das coisas. A vedete do consumo, embora represente exteriormente diferentes tipos de personalidade, mostra cada um desses tipos como se tivesse igual acesso à totalidade do consumo e também como capaz de encontrar a felicidade nesse consumo. A vedete da decisão deve possuir o estoque completo do que foi admitido como qualidades humanas.
Assim, entre elas, as divergências oficiais são anuladas pela semelhança oficial, que é a pressuposição de sua excelência em tudo. Aqui ele começa a falar de Khrushchev, que tornou-se general ao decidir a batalha de Kursk, não no momento da luta, mas no 20º aniversário dela, quando era chefe de Estado. Depois ele fala do Kennedy, que foi orador, mas eu posso falar de outras figuras, como a Dua Lipa, que eu amo de paixão, mas que é isso, quando você vê o Instagram da Dua Lipa, as 1000 viagens e skin, roupa perfeita, tudo perfeito, que não sei o quê, você tá vendo a personal do espetáculo. Aquela que vai motivar o seu espetáculo para sempre. E não é nem ela, mas a imagem dela. Ou então, vamos pegar uma que aí, o oposto da Dua Lipa, que é impecável, essa daqui é só fubanga. Virgínia. Pensa em Virgínia. Ela em si é o cartaz publicitário. Então pensa nessas imagens, nos influencers que você segue, nas pessoas que você admira quase a ponto de odiá-las. Porque é uma adoração que, sabe, a gente sente essa ponta, a gente vê a coisa, a gente começa a admirar tanto que parece que dá um ódio também, ainda fala que cacete, eu te amo querendo te matar, entendeu? É tipo que ódio, sabe? É essa desgraçada dessa gata, sabe? E essa é uma sensação que acho que ele retoma falando aqui. As pessoas admiráveis em quem o sistema se personifica são conhecidas por aquilo que não são. Elas tornaram-se grandes homens e mulheres ao descer abaixo da realidade da vida individual mínima. E todos sabem disso. Sabem? Tópico 62. A falsa escolha, em meio à abundância espetacular, escolha que reside na justa posição de espetáculos concorrentes e solidários e na justa posição dos papéis, principalmente expressos e incorporados por objetos, que são ao mesmo tempo exclusivos e imbricados. Desenvolve-se como uma luta de qualidades fantasmásticas destinadas a incitar a adesão à banalidade quantitativa. Renascem assim falsas oposições arcaicas, regionalismos e racismos encarregados de transfigurar em superioridade ontológica fantástica a vulgaridade dos lugares hierárquicos do consumo. Gente, aqui ele está falando do consumismo. Essa coisa de você querer comprar cada vez mais e o desejo vai ampliando, você vai vendo no Instagram e o Fashion Week e o cacete e a Dua Lipa pra cá e Virgínia pra lá e não sei o que, e você vai começando a isso, você vai perdendo a noção também, inclusive, desses lugares hierárquicos de consumo, vai trazendo. Pega todo o seu feed do Instagram e traz pra cá enquanto eu tô lendo isso, entendeu? Vai lembrando disso, mas não entra no celular, continua aqui. Onde eu parei? Recompõe-se a interminável série de confrontos ridículos que mobilizam um interesse sublúdico, espécie de esporte eleitoral, onde se instalou o consumo abundante. Aparece entre os papéis ilusórios, em primeiro plano, uma oposição espetacular entre a juventude e os adultos, porque não existe nenhum adulto dono da própria vida. E a juventude, a mudança daquilo que existe, não é de modo algum propriedade desses homens que agora são jovens, mas sim do sistema econômico, o dinamismo do capitalismo. São essas coisas que reinam e que são jovens, e que se excluem e que se substituem sozinhas. Dá pra gente conectar esse episódio, por exemplo, com a Gen Z, que é a mais refém desse consumo, e que esse efeito do ar, completamente disperso, já se encontra totalmente impregnado, fundido, completamente diluídos, aonde a personalidade, o desejo e o que se consome já está tão desintegrado que se funde. Entende? É uma ideia muito abstrata, mas é que a coisa vai se imaterializando tanto que aí é muito mais fácil também achar que a sua individualidade é aquilo, achar que o ChatGPT vai ser um ótimo terapeuta, achar que os seguidores são seus amigos, sei lá, essas coisas. Tópico 71. O que o espetáculo oferece como perpétuo é fundado na mudança e deve mudar com a sua base. O espetáculo é absolutamente dogmático.
e ao mesmo tempo não pode chegar em nenhum dogma sólido. Para ele, nada para. Esse é seu estado natural e, no entanto, o mais contrário à sua propensão. Eu vou citar aqui também um outro conceito filosófico que é do pêndulo, entre a desilusão e a esperança. O indivíduo moderno está sempre pendurado. A gente nunca coloca os pés no chão. A gente ou deseja uma coisa e está num momento de esperança, ou a gente entra em completa desilusão. E um acaba dando impulso para o outro. É uma gangorra. Você pensa naquilo que você quer, você deseja aquilo e você não coloca o pé no chão, mesmo se você consegue a coisa. A gente não põe o pé no chão, porque a gente não permite a paz pós o desejo. A ideia do espetáculo é que você continue em movimento. Então você nem para receber a coisa, para se sentir satisfeito. Você já volta pro outro lado do pêndulo. Falando em pêndulo... Ai, tópico 69. Na imagem da feliz unificação da sociedade pelo consumo, a divisão real fica apenas suspensa até a próxima não realização no consumível. Cada produto específico que deve representar a esperança de um atalho fulgurante para, enfim, ascender a terra prometida do consumo total. É apresentada cerimoniosamente como singularidade decisiva. Mas como no caso da propagação instantânea da moda, de nomes aparentemente aristocráticos que vão ser dados a quase todos os indivíduos de uma mesma faixa etária, ou o objeto do qual se espera um poder singular, só pode ser oferecido à devoção da massa, porque foi feito em um número de exemplares suficientemente grande para ser consumido de modo maciço. O caráter prestigioso desse produto decorre apenas do fato dele ter sido colocado por um momento no centro da vida social, como um mistério revelado da finalidade da produção. O objeto, que era prestigioso no espetáculo, torna-se vulgar na hora em que entra na casa desse consumidor, ao mesmo tempo que na casa de todos os outros. Revela tarde demais a sua pobreza essencial, que lhe vem naturalmente da miséria da sua produção. Mas em seguida, aparece um outro objeto, que traz a justificativa do sistema e a exigência de ser reconhecido. De um lado para o outro. O importante é pendular. Capítulo 6. O tempo espetacular. A única coisa que temos de nosso é o tempo, do qual gozam até os que não têm morada. Balthazar Gracian, Léon Decor. É uma citação. Tópico 147. O tempo da produção, o tempo, mercadoria, é uma acumulação infinita de intervalos equivalentes. É a abstração do tempo irreversível, e todos os seus segmentos devem provar pelo cronômetro a sua mera igualdade quantitativa. O tempo é, em sua realidade efetiva, o que ele é em seu caráter intercambiável. E nessa dominação social do tempo-mercadoria, que o tempo é tudo e o homem não é nada. No máximo, ele é a carcaça do tempo. E o tempo desvalorizado, a inversão completa do tempo como campo de desenvolvimento humano. Essa parte lembra muito a Sociedade do Cansaço. E se você não viu esse episódio, acho que vale a pena ir lá escutar. Tópico 159. Para levar os trabalhadores ao status de produtores e consumidores livres, entre aspas, do tempo-mercadoria, a condição prévia foi a expropriação violenta do tempo deles. O retorno espetacular do tempo só se tornou possível a partir da primeira dispossessão do produtor. A imagem que eu cito aqui é a do Uber ou de qualquer trabalhador autônomo, que teoricamente controla o seu tempo, decide quando e como vai trabalhar, por quantas horas vai trabalhar e teoricamente teria mais liberdade do que alguém que é CLT. Mas o que acontece é que essa pessoa trabalha o dobro, sem nenhum direito trabalhista e sem nenhum limite. Ó galera, tamo no fim. Tópico 219. O espetáculo, que é o apagamento dos limites do eu e do mundo pelo esmagamento do eu, que a presença-ausência do mundo assedia, é também a supressão
dos limites do verdadeiro e do falso, pelo recalcamento de toda verdade vivida, diante da presença real da falsidade garantida pela organização da aparência. Quem sofre de modo passivo seu destino cotidianamente estranho é levado a uma loucura que reage de modo ilusório a esse destino. O reconhecimento e o consumo das mercadorias estão no cerne dessa pseudo-resposta a uma comunicação sem resposta. A necessidade de imitação que o consumidor sente é esse desejo infantil, condicionado por todos os aspectos de sua disposição fundamental. Segundo os termos que Gabel aplica em outro nível patológico, a necessidade anormal de representação compensa aqui o sentimento torturante de estar à margem da existência. Eu acho que é isso que a gente sente à tarde, sabe? Quando dá aquela desilusão ou aquela ressaquinha das redes sociais. 160. Ao olhar da produção moderna, a parte irredutivelmente biológica que continua presente no trabalho, tanto na dependência do tempo cíclico natural da vigília e do sono, quanto na evidência do tempo irreversível individual do gasto de uma vida, torna-se simplesmente acessória. Como tais, esses elementos são descurados nas proclamações oficiais do movimento da produção, bem como nos troféus consumíveis, que são a tradução acessível dessa incessante vitória, imobilizada no centro falsificado do movimento do seu mundo. A consciência espectadora já não conhece, em sua própria vida, uma passagem para a sua realização e para a sua morte. Quem desistiu de despender sua vida já não deve reconhecer a sua morte. A publicidade dos seguros de vida apenas insinua que o indivíduo, que é o culpado de morrer, sem ter garantido a regulação do sistema depois dessa perda econômica. A do American Way of Death. Gente, meu inglês. Que insiste na capacidade de manter nesse encontro a maior parte das aparências da vida. Nos bombardeios publicitários restantes, é nitidamente proibido envelhecer. É como se houvesse uma tentativa de manter em todo indivíduo um capital juventude que, por ter sido usado de um modo medíocre, não pode pretender adquirir a realidade durável e cumulativa do capital financeiro. Essa ausência social da morte é idêntica à ausência social da vida. Tópico 164. O mundo já possui o sonho de um tempo. Para vivê-lo, de fato, deve agora possuir consciência dele. Você acaba de ouvir o último episódio do segundo ciclo do Vazantes. Eu já tô doída de saudade, mas lembrando que a gente ainda tem toda quarta-feira um Transa no Banheiro nos nossos canais do Instagram e do TikTok, no Mariatrica __ ou Transa Podcast _. Até a terceira temporada. Muito obrigada por ter estado aqui. Lembra de curtir, compartilhar, seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify, compartilhar e interagir no Instagram e no TikTok, porque tudo isso faz muita diferença. O Trans ainda é um podcast completamente independente que rala muito para conseguir viabilizar esses episódios aqui, e essas ajudas e gestos significam e fazem muita, na verdade, toda a diferença, porque os algoritmos reagem a isso. Então, me ajuda aí, vai. Até porque eu tô descascando o algoritmo aqui, galera. Se não for vocês, eu tô no sal. Então vem. E bora juntos. Ai, tá doendo. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Até a próxima temporada.